Tá, pronto, começou. Bom, então, assim, vou fazer as apresentações iniciais, né? Antes de mais nada, agradecer muito a Dayara por ela estar aqui conosco hoje. Enfim, nesse encontro do Conversas de Laboratório com a América Latina, Cenários do Sul, é um projeto que eu tenho em parceria com a Eliana Diegues, que é professora na UAM, México, pesquisadora da cena também, e fora da cena, quer dizer, uma pessoa também que a gente admira muito, pelo seu pensamento, pelo seu ativismo, enfim, pela sua gentileza, primeiramente, né, antes de Obrigada, mais nada. Marta. Então, e também a Carolina, que está aqui, também, que é uma grande amiga, que está sempre colaborando com a gente aqui no projeto. Ela é colombiana, então ela ajuda bastante a gente, porque, né, dessa questão da língua, a gente recebe muita gente também, né, com a língua hispânica, então sempre a Carolina é fantástica, né? Além de ser uma atriz excepcional. Graças, meu amor, sim, graças. excepcional. Todos sabemos aqui no Brasil. E também minhas parceiras aqui do GT, da Abrace, né, que é uma associação de pós-graduação nas artes da cena, a Silvia e a Marina também. Enfim, então nós vamos começar falando, né, agradecendo muito novamente a Dayara e dizer que a gente fica, Dayara, mais ou menos 1 hora e 15 também, para não né, estender muito o seu tempo. Bom, essa conversa de hoje, né, a gente recebe artistas de diversos contextos e de práticas para pensar práticas feministas decoloniais e de como essas práticas, elas... mais uma colega queridíssima chegando, a Gabriela. Gente, tem alguém com o microfone aberto? Eu acho que é a Carol. Ai, gente, agora está chegando mais gente. Bom, então, o que eu conversei muito rapidamente com a Dayara, e, bom, todos conhecem o trabalho dela, né, como ativista, como conselheira de cultura e artista. Então, eu conversei com a Dayara muito rapidamente, enquanto ela estava em trânsito, né, para chegar aqui nesse espaço de conversa, pensar essas estratégias artísticas e também, né, entender um pouco a visão da Dayara sobre essa palavra arte, que a gente sabe que é uma palavra complicada, né, no sentido que ela traz um peso colonizador muito, muito grande, e isso é esquecido, de alguma forma a gente não toca muito nesse assunto. Eu acho que os assuntos eles precisam ser tocados, né, em todas as instâncias e de debate, de discussão. Mas, enfim, não sabendo uma outra palavra, né, que possa compor, a gente fala dessas estratégias artísticas e também práticas do pensamento, né? A gente, ultimamente, eu tenho pensado bastante em nem falar mais em saber, né, de pensar a questão de sabores, da palavra saber, que ela vem de uma raiz latina sapere, mas muito mais entender de como, dentro desses saberes colonizadores, a gente perdeu o sabor. A gente perdeu essa ideia do conhecimento como algo muito associado com os nossos sentidos, né? E também, especialmente, com a ponta da língua nos dentes, é algo como de uma corporalidade, de um sentido que, dentro da nossa estrutura, a gente acaba dividindo muito. Então, pensar nesses outro tipo de epistemologia que possa nos dar alguns outros caminhos epistemológicos não instrumentalizados, né? E, enfim, e esse é um espaço aberto para todos que estão aqui conversarem e tal, mas eu queria, obviamente, antes dar a palavra para a Iliana, se ela quiser também colocar alguma coisa, para depois, né, a nossa convidada ficar com o tempo que ela quiser para discutir e tecer esses caminhos, né? Já que, digamos, a gente tem muito a desaprender, eu acho, né? Assim, dentro das estruturas também universitárias. Bom, Iliana, então,
Passo para você também aqui. Bom, eu vou dizer uma coisa muito pequena, porque para nós, eu acho que o mais importante hoje é escutar a Dayara, não? Muito obrigada, Marta, por organizar este encontro com o uma liderança tão importante por nós e para todo mundo, acho, não? Que fazem, não só fazem arte, sino fazem uma luta muito importante, sim, contra o colonialismo actual, mas uma situação que eu acho que é necessária de rever, que é o colonialismo interno, sim, que mantém a situação de opressão e de desapropriação, não sei como dizer em português, eh, eu acho que são formas de extraccionismo, não? Respeito a os conhecimento, mas, sobretudo, os direitos das pessoas que habitaram o continente e os territórios desde sempre, mas que ainda estão lutando por os direitos de possuir o território, de habitar o território, não? Eu acho que essa questão de morar num território, não? Vivir num território é fundamental para pensar a situação dos saberes. Uma pensadora e lutadora também, ativista, Patricia Hill Collins, uma feminista afro-americana, ela fala de a necessidade de diferenciar saberes e conhecimentos, sim? A universidade sempre fala de conhecimento, sim? Como uma coisa que se possui, como uma coisa que tem que ser eh, divulgada e certificada, firmada por intelectuais, não? Pessoas de poder, finalmente, dentro da universidade. E eu acho que a ideia de saberes, que é a oposição do conhecimento, não? Que é muito defendido faz tempo, não? Desde que comenzamos a falar en distintos ámbitos y tempos de a idea de pensar situados, ¿no? Saber, os saberes encarnados no corpo, ¿no? Eu acho que esa é uma questão que está determinada também por o lugar onde se mora, não? Onde se habita e onde se luta, não? Então, bom, eu acho que o trabalho de Dayara e de outras pessoas que lutam também por saberes e esses direitos, direitos de vida, não? São as coisas mais importantes hoje que qualquer conhecimento acadêmico. Sim, isso. Obrigada. Obrigada, Eliana. Dayara, a gente está aqui para te ouvir, por favor. Então, bom dia, boa tarde para quem é de tarde, bom dia para quem é de bom dia. Quero agradecer, Eliana, por las palavras, e a Carolina também, né? E a Marta também pelo convite de estar aqui para falar sobre. O desafio é falar sobre uma coisa tão ampla, né? A nossa sorte é que eu estou vindo de uma conversa maravilhosa com o Jean Ramos Pancararu, porque resolvi fazer um podcast sobre arte e pensamento indígena. Nós temos, assim, eu tenho vários amigos, né, que são parentes que também estão nessa caminhada da nossa geração e têm dedicado anos, né, de sua vida a refletir, né, a pensar sobre essas dinâmicas da importância, né, da resistência, da continuidade do nosso ser cultural, né, de nosso ser e nosso pensamento originário, e feito isso na prática de muitas expressões de várias linguagens artísticas, sabe? Na música, na literatura, no cinema, nas visualidades, enfim. E quando a gente se depara diante desse
tal sistema das artes, né, seja, principalmente a academia, eu acho que primeiramente a academia, né, mas também o tal do mercado, o tal do público, né, eh, a gente de imediato fica colocado num lugar de ter que se explicar, né, de ter que se traduzir ou explicar ou até justificar a nossa existência, né, como se existir não fosse suficiente, né, a gente tem que explicar por que que a gente está aqui, o que que a gente está fazendo. Eh, então, eh, inclusive, quando nos perguntam sobre arte, né, eh Eh, o que é arte para nós ou se existe então a tal da arte indígena, quem é que determina o que é arte, o que não é. Eh, Agora nesse momento eu estou em São Paulo, estou falando aqui de São Paulo, onde eu vim, passar alguns meses para me dedicar a eita, tá tendo reforma no apartamento de cima, não sei se dá para aparecer as marteladas por aí. Eu vim dar aula na USP e na Unicamp. Na USP, num curso de pós-graduação, de museologia, né, as 2 são de história da arte, né, e na Unicamp é mais para graduação. Mas tem sido um exercício muito interessante, porque, claro que o público da pós é um público, digamos, mais maduro, né, na sua percorrida acadêmica, e na graduação, eu tenho uma turma de 60 alunos de 7 cursos diferentes, né, desde, pedagogia, filosofia, arquitetura, engenharia, literatura, história e história da arte e artes visuais. Que loucura, né. E e entre esses alunos eu tenho 23 que são indígenas, né, então melhor ainda. E tá sendo muito interessante, porque a gente está fazendo meio que um pingue-pongue. Eu tenho aula terça-feira na USP e quinta-feira na Unicamp, e acaba que o conteúdo é o mesmo, né, mas assim, eu dou um esquenta com a turma da pós-graduação e vou com tudo pra turma da graduação, que tem uma diferença de idade, né, então tem umas cabeças que, digamos, na pós-graduação estão mais formatadas pelo sistema, né, já estão ali, treinadas, né, para construir os seus currículos Lattes e fazer suas citações e escrever os seus projetos e se justificar dentro da forma dessa política institucional do ensino superior. E na graduação a gente tem esses jovens que estão tentando resistir a essas marteladas, né. E a resistência dos indígenas é maior ainda, né. Eh, e também de uns jovens que têm a idade do meu filho, sabe, jovens de 20 e poucos anos, e que já têm uma educação, uma formação, eh, diferente da nossa, né. Eh, em vários sentidos. Nessa semana, por exemplo, a gente assim, o cerne de todo o curso, na verdade, a gente está falando sobre a presença dos indígenas na história da arte, né, seja como eles são representados, como eles são invisibilizados, o que estamos chamando de arte indígena ou não, né, e o que são esses artistas hoje, né, como nós entramos naquilo, né, passamos a reclamar esse espaço da arte para nós também, compreendendo que a arte é um espaço de disputa, né, porque ela porque cultura é um espaço de disputa e o que está em disputa é a identidade, é a memória, é uma relação de mundo, né. Quando nós falamos de cultura, nós estamos inevitavelmente falando de relações de mundo, né. Eh, Isto é, como que a gente constrói, aí começamos a usar as palavras gregas, né, essa epistemologia, essa ontologia, né, a nossa relação de existência com a própria existência, né. Eh,
E no caso das artes visuais é ótimo, porque elas ilustram, né? Elas são um campo de ilustração, eh, e da legitimação de um discurso, de uma narrativa extremamente complexa que se constrói ao longo de todo o processo colonial e que, institui violências que perduram até hoje, né? No distanciamento de nossas percepções enquanto seres vivos e seres humanos e seres pensantes, etc, 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 né, de todas as identidades que nós possamos ter. Então, falar para falar sobre essas relações de arte, eu tenho feito um exercício que eu comecei a fazer quando eu estava fazendo meu mestrado em Direitos Humanos, que é sempre procurar fazer uma análise, assim, do contexto histórico, político, econômico de cada tempo, né. Eh, e que e que e na maioria das aulas começa por perguntar qual é o dia de hoje. E eu te juro, nem sei que dia que é hoje mesmo. Hoje é dia 4 de outubro De que ano? de 2024, pelo menos Por para a gente aqui. por quê, né? Por quê, né? Pois é, Por pelo quê? menos para a gente, né, assim, cronologicamente, acabou virando esse Pois conceito. é, e pra gente quem, né, porque, assim, o porquê define muitas coisas, né, essa relação de tempo, de espaço, né, de quem se outorga a legitimidade de determinar quando começa o tempo, e muitas vezes quando termina o tempo para o outro, né. Eh, e com relação aos povos indígenas ao redor do mundo, o digamos que nós estamos nesse eterno debate contra todos esses marcos temporais que tentam, limitar as nossas dimensões de existência, né. E aqui é claro que eu estou me referindo desde o Gregório ou sei lá quem, que disse que a data de hoje é essa, ou talvez algum outro Gregório, né, algum outro político ou catedrático ou, né, eh, sei lá, que possa querer insistir na tese do marco temporal para limitar os nossos direitos constituintes, o nosso, direito civil e inclusive até o nosso direito identitário, né. Eu sempre insisto nesse ponto, porque, claro, eu sou nascida dentro do movimento indígena, a referência que eu tenho de vida e de luta é o movimento, e inclusive mesmo me colocando como artista dentro desses espaços da arte da academia, eu não consigo me ver fora desse movimento também. O Então, da mesma forma que em algum momento alguém determinou que iria se começar a contar o tempo, né, alguém também determinou, limites para a ideia de arte, né. Então, antes de falar sobre arte indígena, o que pode ser ou não, a gente precisa fazer um exercício, hum, que não é nem um pouco besta, né, de tentar, desconstruir de onde vem a ideia de arte que a gente tem. Porque se a gente não problematiza a nossa própria ideia de arte, como é que a gente vai querer se abrir para outras ideias de arte, que não as nossas, né? Então, a primeira crítica que surge dentro da historiografia também são sobre essas categorizações, né, que se criam ao redor dessa ideia de arte que vem, então, dessa cultura, de origem europeia,
né, e que vai passar inclusive a determinar os limites da própria Europa, né. Porque, assim, a gente não tá assim, até a ideia de Europa é diversa demais para esse pensamento que nós chamamos vulgarmente de eurocêntrico, né. Mas enfim, eu não vou gastar os ouvidos, os tempos de vocês para ficar reclamando de gregos e troianos, ou pior ainda, dos romanos, né. Eh, mas assim, dessas categorias de arte que vão, num primeiro momento, eh, se colocar como uma arte que diferencia o ser humano da natureza, sabe, do animal, dos bichos. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção, gente, de como nesse pensamento grego, platônico, aristotélico mesmo, né, daquele momento onde essas pessoas estão debatendo as musas, essas artes, né, superiores, né, também começam a elaborar esse distanciamento muito complexo e muito delicado do ser humano e da natureza, né, que é a construção daquilo que hoje nós chamamos de antropoceno, né. Então, se tem uma coisa que, assim, de certa forma, a gente poderia até tentar identificar um começo e um fim, é o tal do antropoceno, né. A cultura europeia, ela começa a se edificar em volta dessas ideias, né, desse egocentrismo, desse umbiguismo, né, desse ser humano macho, eh dominante de todo o resto, né, e que a partir dessa relação muito egocêntrica, né, onde ele vai construir todos esses discursos, né, de ser feito a figura e, a imagem de Deus e de dominar a natureza e de onde todas as expressões dessa humanidade sejam divinas e, portanto, a expressão da arte é divina também, né, eh, colocam numa relação de superioridade em relação ao mundo que está à volta, né. E essa é até hoje, para nós, enquanto povos indígenas, é a diferença mais fundamental, né. Porque quando os povos indígenas, que são extremamente diversos, né, e ao falar de povos indígenas, a gente está falando de mais de 5.000 povos ao redor do mundo, que estão presentes em todos os continentes, né, porque eu não claro que eu não posso falar por todos eles, né, mas eu sou apenas uma mulher, né, uma menina de um povo, né, no meio de 5.000, né, e de um povo que ainda constrói, guarda para si uma identidade, uma memória, um pensamento, mas principalmente uma identidade e uma memória anterior ao advento da colonização, anterior a essa definição de mundo tecida pelo Ocidente. A gente mantém isso, né, desde antes. Não quer dizer que a gente esteja à parte disso hoje, não, mas é uma memória que é mais antiga, né. E isso é o que, para mim, né, na minha visão, é o que diferencia os povos indígenas dos não indígenas, que são, então, aqueles povos do antropoceno, basicamente, né. É a primeira vez que eu estou enunciando isso, mas é uma provocação que eu acho interessante, né, que aquilo que nós estamos chamando ou de cultura europeia, ou colonial, ou ocidental, ou global, ou até inclusive contemporânea, né, porque são apelidos que vão mudando ao longo desses séculos, né, dessas gerações, mas a gente está falando dessa mesma prática de uma relação de mundo, né, que coloca o ser humano nesse outro patamar, em detrimento, né, dessas outras visões indígenas, onde a gente tece relações que são, que a gente poderia dizer
até de uma maneira meio generalizante, muito mais interdependentes do mundo, sabe. E ali cabe, claro, né, deixar o espaço de cada povo poder se expressar por si, né. Eh, Daqueles que, se consideram eh, filhos, né, dos rios, das montanhas, das florestas, eh, de todos esses seres e conseguem, nas suas meditações, nos seus sonhos, nos seus cantos, nos seus gestos, sentir uma relação profunda de diálogo, com esse território vivo à sua volta, que por ser vivo, também é dotado de todas essas qualidades de memória, sentimento, e de uma ação, né, que nos conecta a todos, né. Então, da mesma forma que, ah, esse progresso outra palavra que eu não gosto, progresso, né, mas essa construção, da colonialidade passa a nos colocar como, eh antagonistas, né, antagonistas ao mundo uno, né, a essa a esse pensamento dominante, e nós somos antagonistas justamente por termos a característica da diversidade, por não querermos ser unos, né. Eh, não unos no sentido de uma única norma, mas de repente outro tipo termos outra relação de unicidade, né, que é uma relação de uma conexão neural mais profunda, né, mais ampla com todo o universo. Até nessas horas as palavras se embaralham, né. Existe uma dimensão da unidade pela exclusão, né, e outra dimensão dessa unicidade não pelo domínio, mas pela integração de uma relação com o tudo, né. Então, a mesma coisa acontece com as artes, eu acho, né. Aconteceu pelo menos, né. Na medida que, diante dos interesses de domínios territoriais e políticos e ideológicos, então a arte do branco, a arte do europeu, a arte do homem macho, né, é foi sistematicamente legitimada, né, em detrimento das outras, né, das não europeias, das não masculinas, né, eh, daquelas que não atendiam essas dinâmicas de poder. E e essa cultura foi criando cânones e denominações próprias que continuaram excluindo constantemente toda essa diversidade. Então, eh, a gente estava conversando outro dia, né, que é arte, né, quem disse que arte o bom é que estou numa turma de museologia e a gente ainda pode brincar com as mitologias do Ocidente, né. Que para falar de museu a gente tem que falar das musas, mas na hora de falar das musas gregas a gente entende bem, né, que lá para os gregos antigamente não era qualquer arte que era arte também não, né. Você tinha as artes que levavam o espírito em direção aos deuses, né, então, sei lá, tem a poesia, tem a astronomia, o canto lírico, né, a história, essas coisas todas, mas o escultor, o pintor, o desenhista não serão artistas, porque eles, se degradam apenas em tentar copiar a natureza, e ali, né, surge já uma primeira diferenciação entre as artes elevadas e as artes menores, né, e que depois a gente vai manter um pouco nessa dinâmica daquilo que nós chamamos das belas artes, né, em detrimento das artes antigas, né. E aí quando você abre um livro de história da arte, também não tem arte indígena, né. A gente tem uma cronologia que vai, partir dessas referências, né, europeias, mas assim, a gente tem o quê? Temos, eh, a
aquilo que é considerado pré-histórico, que não é nem sequer arte, né? Quando muito se dirá arte rupestre porque é desenhada, né? Mas que não vai ter aplicada para si é, hum, as mesmas práticas de análise, de apreciação mesmo, né? Daquilo que está naqueles desenhos muito antigos, então aquilo vai ser jogado para o campo mais da arqueologia, né? Do que das artes em si, ainda que falemos de artes rupestres, né? Quando a gente fala dessas expressões daquele tempo lá atrás, joga para os arqueólogos, né? Não está no campo das artes, né? Tentar fazer um exercício de uma dimensão estética ou qualquer coisa do tipo, até porque não existe mais interlocução possível com as pessoas que fizeram aquilo há tantos milhares de anos atrás. E depois dessa arte pré-histórica, então vem a arte antiga, né, da antiguidade, mas aí quando se fala em antiguidade, se fala de civilizações antigas, muitas das vezes civilizações do passado, muitas das vezes civilizações extintas, o que a gente compreende que não existem mais a sua forma nos dias de hoje, né. E, lamentavelmente, muitas vezes, os povos indígenas somos colocados como civilizações antigas. Ser chamado de uma civilização antiga acompanha junto um atestado de óbito, sabe? Que é essa sentença ao armário das velharias, né? Assim, de um povo que deveria ter desaparecido minimamente e do qual sobram alguns poucos representantes como bichos exóticos, e essa relação também faz parte de todo esse processo colonial, né? Eh, Porque a arte mesmo ela começa a ser diferenciada, apreciada com mais complexidade, a partir daquilo que se chama, eh assim, dessa segunda fase da antiguidade que vai, né, onde enquanto a antiguidade é maior que a Europa, não é? Quando a gente pensa em antiguidade ainda pensa: "Ai, o Egito", sei lá, né, pensa no Egito, mas a partir do medievo se centra unicamente na Europa, não é mesmo? Se desconsideram inclusive dentro da academia qualquer outra civilização, ninguém vai pisar na Ásia, quem dirá na África, muito menos na Oceania e nas Américas também não, né. Essa é a prática, da cátedra, né, a cátedra se foca na Europa, então vai medievo, aí começa a contar, né, século por século, né. Aí o medievo ainda dura algumas centenas de anos, mais ou menos uns 300 anos, mas assim, quando chega esse momento do Cinquecento, né, a partir de 1500 a gente começa a contar século por século, depois a partir do 19 já vai acelerando um pouco mais, a partir do século 20 a gente já vai diferenciando 1000 vanguardas distintas até chegar nessa construção bizarra daquilo que nós chamamos de contemporaneidade hoje, né, da tal arte contemporânea. Então, assim, falar de arte é muito desafiador, porque nós temos muitos tempos, né, dentro dessa historiografia da arte e de todas as categorias que nós usamos para reconhecer as expressões culturais ou então as expressões artísticas à nossa volta, né. Parece que eu estou dando um rodeio enorme. Mas eu preciso mesmo, porque tem muita gente que me apresenta enquanto uma artista indígena contemporânea. Na verdade, eu mesmo tive que acudir a essa estratégia, né. A gente fizemos acordos, fizemos, assim, umas provocações, né, de nos armar com essas autodenominações para tentar fazer um exercício de romper essas dinâmicas, eh, de opressão presentes, né. Nessas aulas que eu estou dando na na universidade por agora, eu tenho trabalhado muito a questão da cultura visual, porque, assim, uma coisa é falar das artes feitas pelas pessoas indígenas, mas outra coisa é falar das artes feitas pelos não indígenas, onde os indígenas são representados, né. E aí a gente tem um panorama, assim, de quão complexo
é a construção do racismo contra nós, sabe? Das maneiras como, sei lá, as gravuras do Cinquecento nos demonizam, nos desenham nossos corpos como corpos estranhos, insistem, em nos colocar numa uma vilania, né, com relação aos povos brasileiros então, né, nós somos os antropófagos selvagens canibais, né, esse tipo de coisa. Hum. Que foi tão presente, assim, dentro dessa foi a notícia que correu o mundo, né, sobre nós, já nos colocava em uma outra categoria que não era e nunca foi a de igualdade, né, de sermos pessoas iguais a qualquer uma, né, sempre nos colocaram nessa dimensão, de sermos civilizações menores, eh, primitivas, essa semana até hoje eu tive que ouvir aluno na minha sala de aula se referindo a povos indígenas como povos primitivos, né. Do tipo, este mês, né, pra vocês verem, né, como esses discursos lá de 1600 duram até hoje, né. Eles foram se cristalizando aos longos dos séculos, né. Eh, então, aqui no caso do Brasil, né, a gente tem essa fase ali dos Cinquecentos, com todas essas gravuras que vão mostrar esses contatos de mundo, a revolução da imprensa vai popularizar uma imagem do indígena, né, associado a essa selvageria e degradação humana, digamos. Depois, quando mais à frente, né, quando vem esses movimentos independentistas que o Brasil vai tentar copiar de maneira mambembe e se transformar num império, mas passa a ter a necessidade de construir uma figura e um imaginário brasileiro, né, desse império brasileiro para se apresentar ao mundo, né, também, vai se apropriar da figura do indígena para construir a partir dela uma ideia romântica da identidade nacional, e ali dentro dessas obras, encomendadas, né, para escritores, compositores, naturalistas, né, a gente vai ter a construção de uma descrição, dos povos indígenas que passa muito mais pela artificialidade da coisa do que, pela, expressão dos protagonistas dessas identidades, né. Então, eh, o índio, entre muitas aspas, eu digo índio enquanto uma palavra artificial forjada por essa cultura europeia, né, diferente da palavra indígena, né, que nós preferimos no Brasil, e eu me refiro ao Brasil, porque em outras línguas pode ser diferente, né, em francês, por exemplo, eles preferem autochtone a indigène, né. Eh, Em espanhol acho que também prefere indígena a índio, certo? Porque existem palavras que são carregadas de um peso histórico, né. Então esse índio, entre aspas, é o índio que ficou dentro do alcance do limite da cegueira, desses colonizadores, desses invasores. É o índio da carta do Pero Vaz de Caminha, é o índio do diário, de Cristóbal Colón, né. É o índio como o outro, o estranho, diferente, aquele que nunca será igual, né. Eh, e que, foi colocado, para ser esse antagonista por uma série de políticas também, né. De políticas eu digo políticas oficiais, tá. E eu juro que eu continuo falando de arte, né, mas é porque falar de arte indígena hoje, a gente tem que lembrar que em vários momentos nós fomos oficialmente e continuamos sendo oficialmente, de várias formas, perseguidos pelos estados, né, por essas autoridades da institucionalização de um povo, né. Um exemplo, desde o Tratado de Tordesilhas, né, onde
foi ali autorizado pela igreja, né, que essas coroas pudessem nos invadir, né, e declarar contra nós muitas guerras, inclusive guerras justas, né, guerras apelidadas de justas, o que eu estou fazendo referência a documentos oficiais, tá, da história brasileira, como essa declaração das guerras justas é proclamada pelo rei Dom João VI, né, que também no seu governo ali, né, quando veio mais tarde aí o Marquês de Pombal, proibiu oficialmente todas as línguas indígenas, né, faladas no território e instituiu a oficialidade e a obrigatoriedade do uso da língua portuguesa, né. Hoje a gente pode falar tranquilamente que isso tudo constitui também uma prática de genocídio, né, do ontocídio, do epistemicídio, né, da morte de uma cultura, da morte de um pensamento, né. Mas veja só como é interessante a força que uma cultura, que um pensamento pode ter, apesar disso tudo, apesar desse assassinato constante, dessas constantes ameaças de morte, dessas violências, de tantas torturas, né, dessas escolarizações forçadas, desses corpos violentados constantemente, essas culturas continuam resistindo e declarando para todo esse processo colonial que, ainda que ele fosse muito bem pensado, muito bem articulado, ele continua sendo falho, inconcluso e inútil, pois eles não acabaram com nós. Nós continuamos aqui, e se nós dizemos que nós somos indígenas hoje, né, é porque esse pensamento, esse espírito continua em pé e continua através de nós, de nossa agência, de nossa existência, de todos os nossos gestos, expressando essa outra potência de mundo, né, que se coloca enquanto uma potência de vida, muito distinta daquela potência de mundo que trabalha em cima da morte, né, que trabalha em cima de uma necropolítica, né, de uma necroeconomia, né, de uma necrofilia, né, onde todos nós estamos sendo constantemente condenados a esse desaparecimento, e é desse momento que nós nos referimos, né, quando nós falamos então, desse antropoceno que nós vivemos hoje, né, esse fim de mundo anunciado, pelo Davi Copenau, Na Queda do Céu, anunciado pelo grande chefe Touro Sentado, né, na sua carta, lá em 1700 e pouquinho, né, a carta lá pro Washington, né, que ele escreveu, né, de como, nós estamos constantemente nos relacionando a uma outra dinâmica de mundo que até hoje parece incompreensível, né, para essa civilização que acabou perdida, nessa nessa espécie de ensaio de cegueira, né, que continua se alastrando ali como uma doença que nos leva a esse extermínio coletivo, né. Então, assim, falar da arte indígena, para mim, e não apenas para mim, eu acredito que para muitos parentes, não é algo que se limite a descrever quais são as técnicas, as cores, as formas que nós possamos estar usando ou não, eh, não é uma questão da superficialidade do fazer artístico, e muito menos de se debater qualquer estética ou poética artista de qualquer um, né. Isso falando enquanto uma artista que evidentemente escuta sempre aquela velha pergunta: "Me fale sobre o seu processo artístico, sobre o seu processo poético". Isso é o que menos importa, né, nós estamos, assim, dentro de um movimento de manter o mundo vivo, né, e o mundo vivo que se manifesta, por todas essas interlocuções de
muitos elementos individuais e coletivos para muito além daquela limitada humanidade que quiseram colocar sobre nós, né, que em um momento nos negaram, mas que hoje, né, querem nos enfiar, né, para continuar nos distanciando da possibilidade de simplesmente sermos natureza. Não sei se me estendi demais, mas eu tentei dar um giro, sabe, Marta? Não, Pra gente poder se ater àquilo que realmente me interessa, com né. certeza. E Dayara, assim, eu queria já também abrir para a Eliana e abrir para os convidados, mas o que me chama muita atenção, e é uma coisa que eu venho pensando muito, é essa questão da cegueira, né? Da nossa dificuldade de ver. E ontem mesmo, na minha disciplina, eu estava conversando com os meus alunos, né, sobre questões de metodologia e tal. E aí, Desculpa cortar, mas é porque eu não quero perder esse pensamento, que eu acho que foi a única coisa que eu não falei, que colocar foi a primeira coisa que vocês colocaram e foi a última coisa que eu vou falar agora, né. Existe uma diferença radical entre a arte e o artifício, sim. né. Pode falar, pode falar. E eu acho que, assim, para nós, justamente para nós, não existe, né, geralmente essa ideia de arte, uma palavra para arte, e aí eu pessoalmente vou fazer o exercício de procurar uma outra palavra para a arte, já que aquela determinação, essa definição de arte é insuficiente para mim, né, e por que ela é insuficiente para mim? Justamente porque ela se limita ao artifício, né, ela se limita, Hum, ela se limita da maneira como ela é ensinada, assim, não chega ao cerne da relação de mundo, né, que eu consigo identificar dentro do meu povo, dos povos dos meus parentes, né. Então, por exemplo, dentro da nossa língua tem uma palavra que não é arte, porque arte é um conceito europeu, né, e que vem do artifício mesmo, do artefare, daquilo que é feito com as mãos, né. Mas para nós, a palavra que descreve, por exemplo, os desenhos e as pinturas, e tudo aquilo que é visual, que é gráfico também, mas que vai para além disso, é Hori, né. Hori, com Hori, Hori, é o nome que nós damos para os nossos desenhos, nossas pinturas corporais, os desenhos das nossas casas, de nossa cerâmica, de nossas estarias, os desenhos dos petroglifos talhados nas pedras das cachoeiras há milênios, as pinturas rupestres, tudo é Hori. É Hori, mas Hori não quer dizer apenas desenho, não quer dizer apenas arte, né. Hori é luz, é cor, é flor, é perfume, é miração, é visão, né. A nossa relação está muito mais na troca dessa relação e da visão de um mundo que se expressa e nos atravessa, e nos deixamos atravessar e nos expressamos por esse atravessamento, né, do que simplesmente um traço num papel ou qualquer, né, não está na superfície, né. Então, eh, essa relação ela pra mim ela tem muito a ver com esse mesmo distanciamento, né, que é do tal do antropoceno, né. E tipo, na minha língua não existe uma palavra para arte, porque a nossa dimensão está conectada com muitas outras camadas além, né. E aí a arte fica pequena para nós. Eu acho que da mesma forma que a humanidade fica pequena para nós, a arte também fica pequena para nós. É isso. Isso é fantástico, porque eu queria trazer um pouco a questão do manto Tupinambá, que eu tive a oportunidade de ver, né, na Bienal de São Paulo, aquele que você reconstruiu a partir do espelho, que a face era um espelho convexo, muito a partir
da minha angústia diante daquele espelho que refletia a mim mesmo, ele me devolvia a minha própria imagem. E ali, de alguma forma, né, me dá tudo isso que você disse, né, quer dizer, acho que a gente perde o ore, né, a gente perdeu o ore, esses sabores, cores, visão, flor, perfume, por essas divisões que nós criamos, né? Por essa falta de visão. Eu acho que a nossa cultura, né, e eu digo isso também pensando na questão da universidade, daquilo que a gente está discutindo e debatendo, né, praticamente sempre divididos, né? Esquecemos o fundamental que é a nossa interdependência, a nossa codependência a tudo, e criamos essas divisões, essas dissociações, ficamos doentes. Porque é isso, né? Quer dizer, o nosso olhar, ele aprendeu a dividir, a criar divisões, a criar sistemas, a criar processos, né, em todos os sentidos, né? E deixamos de integrar, deixamos de convocar, deixamos de realizar um gesto que sustenta, né? E então esse antropoceno, ele destrói porque ele também é algo assim, pensando numa figura de imagem, ele destrói porque ele também já está destruído, ele já é a própria divisão da impossibilidade de constituição, de entender o movimento como um todo, né? Então essa cegueira, essa nossa cegueira, eu pude muito constatar nessa sua obra, naquele espelho convexo, onde o rosto espelho do manto, né, ele retornava o meu olhar. E o meu assombro foi entender que era aquilo, eu não tinha mais olhos para ver além daquilo que me constitui como sujeito. E aí eu fiquei pensando na Glicéria Tupinambá, na questão do sonho, do manto, e aí, né, uma conversa entre nós, eu fiquei muito assombrada que eu não lembro mais de nenhum sonho meu, eu não sonho, né? Se eu sonho, eu não lembro, não vem. E, e, e toda essa questão, ela se reflete muito nessas categorias que a gente criou para pensar, para submeter, para dominar, para isolar, para criar cacoetes aos outros, e também, né, acho que o que poderia acontecer de pior é essa impossibilidade do sonho, ou seja, a impossibilidade de ver outros mundos, de ver e perceber as mundificações, inclusive em nós mesmos, né? E permanecemos um pouco doentes. E aí eu não sei, assim, eu vou passar antes também para a Eliana, mas eu queria deixar uma ponta para falar do manto de alguma forma. Não sei se você teria vontade de falar um pouco sobre o manto, porque me impacta muito a sua fala também do manto, que ao mesmo tempo que ele traz a potência, toda a história, ele também traz o luto, e, e essas percepções são, digamos assim, são percepções que eu entendo como grandes sabores, né, de trocas relacionais. Bom, enfim, eu vou passar também aqui e abrir um pouco esse jogo também com Eliana, e obviamente, né, se Dayara quiser responder ou Gente, conversar. eu só tenho que avisar que às 15h30 eu vou ter uma reunião com o Ministério da Cultura, porque a gente está na iminência ali da entrega do Plano Nacional de Cultura e eles estão deixando os povos indígenas meio de lado, então vou ter que quebrar o pau, Oba! sabe? Literalmente. Então, assim, eu vou ter que sair às 15h30. E aí eu deixo a sugestão de que vocês continuem conversando, né? Quero fazer uma última contribuição, assim, para trazer essa coisa do espelho, né, que você trouxe. E dizer como isso é uma brincadeira, assim, que a gente tem feito. Eu não sou a única a fazer essas brincadeiras, acho que o Denilson também brinca muito com isso. O Jaider também brincou muito com isso, né? De trazer esse jogo de espelhos mesmo, né? Desses contrastes, botar esses contrastes em evidência. O nome dessa obra é Cartiri Euro.
que se chama Espelho da Vida. É claro que vocês vão ver, a coisa que vai chamar a atenção é que se trata de um manto plumário, né, de penas vermelhas, que faz uma referência direta e que inclusive é inspirada, né, é trazida pelo próprio manto tupinambá que eu tive a oportunidade de conhecer em Bruxelas. Mas dentro diferente do processo da glicélia, né, da minha querida amiga Glicélia, eu não sou tupinambá, eu sou tucano, e eu vou levar essa obra, vou executar essa obra pedindo licença para eles, mas dentro de uma crítica, dessa relação dos museus, desses espaços de arte, né. Essa foi uma obra que eu fui fazer, para a exposição Véxua, que foi essa primeira exposição com uma curadoria indígena da Naine Terena, na Pinacoteca de São Paulo. E que foi uma exposição histórica por diversos motivos, mas também por ser a primeira dentro de um museu que é um museu histórico, né, e que é, assim, essa casa grande, né, onde estão essas obras-primas da visualidade brasileira. Então a ideia era fazer esse manto, esse ser que, diferente daquela situação de encarceramento que ele se encontrava na Europa, fosse livre e pudesse entrar e sair pela porta da frente, que não pertence a ninguém, nem sequer a mim, eh, e que, tem como principal característica não as suas penas, mas sim esse espelho, né, esse espelho de garagem, esse espelho de segurança, esse espelho convexo que por ser convexo, não é o espelho típico, né, que nós usamos para nos maquiar, para nos ver todos os dias, para escovar os dentes, né, para tentar nos reconhecer em algum reflexo. É um reflexo, eh, que é distorcido de maneira a chamar a atenção da a visão do mundo à nossa volta e por isso ele é um espelho de segurança. É um espelho que vai, inverter essas relações de ego mesmo, né, onde o nosso reflexo fica muito pequenininho, né, e muda essas relações da dimensão, do tamanho, inclusive que o manto e a memória que o manto carrega junto com essas penas, né, traz para nós, né. Então por isso o nome é Cartiri, né, que é espelho, né, não, é da vida, né, o Eoro é espelho, né, o espelho da vida, Cartiri Eoro. E que também é um dos nomes que é dado pra ayahuasca, é chamado também de espelho da vida, né, nesse sentido de que, bom, a ayahuasca é uma medicina do meu povo também, né, mas que dentro da prática da cerimonialidade se centra nesse exercício da gente pensar profundamente sobre a nossa relação de existência diante do mundo, né. Então fica essa provocação, né, a essa institucionalidade de todos esses espaços e até a nossa própria institucionalidade enquanto seres humanos, né, a todas essas classificações, de tentar distorcer um pouco essas paredes, essas barreiras, das definições das categorias que nós botamos sobre nós, né. Eh Da mesma forma, o Jaider tem a Carta ao Velho Mundo, né, em que ele fez uma série de intervenções num compêndio ali de história da arte antigo, ou então quando o Denilson vai brincar em cima das gravuras dos naturalistas, fazendo intervenções também, né. Eu acho que tem essa agência, né, essa brincadeira, essa provocação, por ora sarcástica, irônica, necessariamente violenta e ao mesmo tempo extremamente generosa, né, de mostrar que tudo isso não passa de uma grande ilusão, né, que todos nós somos esses amontoados das ilusões que nós tecemos para desenhar o mundo à nossa volta, né. Então, ali também existe uma provocação sobre qual o sentido da arte, né, e o que ela movimenta, a não ser a criação, a transformação, o desmoronamento e a possibilitação, né, desses mundos que são igualmente permanentes, constantes, existentes, né, eh, nos mesmos planos, né. Seguimos juntos na mesma canoa mesmo, né, a gente não tá saindo, conti do lugar, estamos todos ocupando
todos os tempos, né? Todos os tempos, não apenas os tempos do passado, mas estamos compartilhando deste momento presente e compartilhando neste momento presente da responsabilidade sobre os mundos que tecemos, desenhamos, pintamos, construímos como mundos futuros, né? Então, eu acho que tem essa dimensão política, no sentido do que a arte constrói, destrói, possibilita, invisibiliza, né, que também é um alerta, né, para as posturas que nós possamos ter enquanto fazedores, pensadores, pesquisadores de arte. Aí quero ouvir também, né, a Silvia, a Carolina, muitas Carolinas, Marias, Ilianas aqui presentes. Bueno, pues voy a hablar en español. Ante todo, agradecer enormemente, Dayara, tu testimonio. Hace poco había leído una declaración de Gliceria Tupinambá, donde ella decía justamente que los mantos son ancestrales, no son objetos, ¿no? Y bueno, y explicaba todo esto que tú has dicho para nosotros, ¿no? Esta dimensión del vínculo con el territorio, los pájaros, la naturaleza, los rituales, ¿no? Y aparecía también esta dimensión que tú has mencionado, ¿no? De lo agenciado, ¿no? De que son objetos creados y agenciados, vuelven a ser reconocidos como objetos creados por un pueblo, ¿no? No son objetos apropiados por un dueño de pueblos, por decirlo irónicamente, ¿no? Los colonizadores. Pero yo quisiera, lo digo a propósito de esta última referencia que hiciste al manto, que me parece tan importante, que una de las cuestiones y lo dejaste claro, yo quería preguntarte, qué representaba para ustedes, ¿no? Las mujeres lideresas indígenas que han trabajado con los mantos y han desafiado la mirada colonial que impera en los espacios museísticos y artísticos, colocando algo como un manto, ¿no? Un manto sagrado que desafía toda condición de objeto artístico, ¿no? Pero no, quería decirte que todo lo que has dicho respecto a este testimonio, respecto a una crítica, ¿no? Sobre el concepto, como seguimos usando el arte en las academias, ¿no? Y en todos los espacios de crítica que rondan la academia, que rondan los museos, que rondan las bienales, las galerías. Me parece fundamental ese pensamiento que tú has expresado, porque es un pensamiento que funda, ¿no? Que forma, es un pensamiento pedagógico, ¿no? Tú eres profesora y me parece que ese trabajo tuyo como pedagoga es fundamental, porque tienes la posibilidad de incidir, como tú dejaste claramente dicho, ¿no? Sobre personas que por lo menos empiezan a preguntarse, ¿no? O se siguen preguntando si son legítimos estos conceptos que sigue utilizando la academia, y todas las academias, han dicho varias mujeres en Latinoamérica, Ochi Curiel entre ellas, son estrictamente coloniales. Los espacios académicos son profundamente coloniales. Incluso Ochi Curiel ha hecho la pregunta de si es posible decolonizar la academia sin destruirla, ¿no? Yo creo que sí es posible, pero bueno, es una interesante pregunta, ¿no? Y me interesa mucho esto porque tiene que ver con preguntas que nos atraviesan a muchas personas que estamos trabajando dentro de la universidad. Me gusta más la idea de universidad que de academia, ¿no? Porque nos integra muchas más personas que a los profesores y a los estudiantes, también a las personas que trabajan en ese espacio. No sé si estoy hablando muy rápido, quiero decir varias cosas, entonces, muchas cosas que tú has dicho, a veces las hemos tratado, o sea, cuando las pensamos, nos han faltado los referentes de nuestra propia dimensión continental, territorial, ¿no? De este lugar donde vivimos, para pensarla, y a veces hemos echado mano a otras personas que aunque han vivido en el continente europeo,
también han desmontado y han criticado fuertemente las tradiciones para pensar la noción de arte, ¿no? Y yo pienso mucho en dos personas que viajaron a América, ¿no? El artista francés Antonin Artaud, que vino a México y estuvo trabajando estuvo conviviendo con los indígenas en la Sierra Tarahumara y preguntándose, ¿no? ¿A qué llamamos arte? ¿No? Y dándole mucho más valor a la dimensión ritual y vital que no a esta dimensión de cosificación que queda en las historias del arte, ¿no? Y al mismo tiempo, durante mucho tiempo, traté de seguir el pensamiento, bueno, traté no, lo seguí de hecho, ¿no? Leí mucho a Viv Arbour con todo el sueño de la serpiente, todo este viaje que él hace a Nuevo México, ¿no? Para pensar los objetos culturales de las personas que vivían en esos espacios y desafiar a las nociones de arte tradicionales, de recortar las producciones culturales, ¿no? Y sacarlas de su contexto cultural. Luke, perdóname, que mi perro está haciendo, ya, mi perro está suelto aquí en casa y está haciendo locuras. Y yo, oyéndote, recordaba un poco, no sé si allá en Brasil es como tenido en cuenta, por así decirlo, el pensamiento de Ticio Escobar, ¿no? El paraguayo, que ha pensado mucho que más que hablar de arte, deberíamos hablar de expresiones visuales propias, ¿no? De la diversidad cultural. Me interesa ese término, no una palabra, arte, sino expresiones visuales propias de la diversidad cultural, ¿no? Expresiones visuales y la diversidad cultural, me interesa esa forma de nombrar, porque creo que es mucho, y luego ha vuelto a tocar el tema, bueno, en este otro libro que él sacó, La belleza de los otros, pero en fin, hay ahí una pequeña referencia, no son muchas las referencias, ¿no? Lamentablemente, para pensar esto que tú estás planteando y que más allá de la referencia, bueno, pues las referencias serán las personas que las hablan hoy en día, ¿no? Tendremos que desmontar toda este acervo institucional, colonial, con la que siempre trabaja la academia, ¿no? En México, ahora, por distintas razones, estoy revisando muchas cosas de México y sobre todo mujeres, pero también hombres, ¿no? De los pueblos indígenas que están incluso cuestionando esta idea del Estado, del México Estado. Yo pienso que en Brasil ese cuestionamiento también es muy apropiado, ¿no? Este reconocimiento como decía también Bispo Nego, ¿no? La diversidad de Brasil, los muchos Brasil que hay en Brasil, ¿no? O los muchos Méxicos que hay en México, ¿no? Esto es crucial, ese reconocimiento para poder hablar de un lugar que desacata todas las hegemonías. La idea de arte, de crítica, es la idea de los espacios hegemónicos de los museos, de las galerías, de las academias, de las publicaciones, en fin, yo creo que esto que tú has estado hablando es crucial, Dayara, ¿sí? Y no pienso que la academia pueda existir, eso que se llama la academia, sin hacer ese desmontaje. Esto es parte de nuestras obligaciones como pensadoras, ante todo, ¿no? A mí me ha interesado mucho para pensar esta dimensión creativa, poética, creadora de personas que no son artistas, sobre todo en México yo trabajo con mujeres y madres que buscan a sus hijos desaparecidos y las pienso a ellas como mujeres creadoras, ¿no? Porque para vivir y para resistir a esa lucha y para buscar ellas dicen que tienen un capital fundamental, que es la imaginación, ¿no? Y yo digo, o sea, estas mujeres son grandes poetas, ¿no? Y me interesa hoy en día mucho más pensar la dimensión poética que la dimensión artística, porque la dimensión artística está amarrada a todo eso que estamos criticando. Y la dimensión poética quizás también es una palabra occidental y demás. Habría que pensar, como tú lo dices, ¿no? Con estos términos que remiten a situaciones específicas, a expresiones específicas de la cultura, ¿no? Pero bueno, ese es nuestro desafío y creo que es un largo desafío y creo que la lucha es muy difícil porque la academia es un espacio colonial
de profundo trabajo extraccionista y desde allí se legitima, ¿no? Entonces, esto es lo políticamente incorrecto, pero ahí tenemos que trabajar, ¿no? Muchísimas gracias, Dayara, no solo por escucharte, sino por existir y trabajar de esta manera y pensar de esta manera. Gracias, Ileana. Ujú. Y me traes unos puntos maravillosos porque yo creo que, no sé si creo, yo no creo en nada, la verdad. En mi pueblo siempre decimos que nunca debemos creer ni siquiera en nuestras propias palabras, en el sentido de que nada es fijo, ¿no? En nuestra lengua tenemos así, a mí me parece el concepto más importante para el pueblo tucano es el de Pamani. Pamani quiere decir transformación. Nosotros somos pueblos de la serpiente canoa de la transformación. Pamani Yohkusepiro, né? Somos Pamani Maçã, pueblos de la transformación. Vivimos en un mundo de la transformación. Pamani Pati, né? Entonces, esas categorías, esas palabras que usamos cuando estamos hablando de arte o de cultura, de repente se quedan demasiado pequeñas cuando comprendemos que estamos divagando sobre la, la potencia de la construcción de nuestras memorias, de que la cultura, la identidad se tejen, se dibujan encima de memoria. Esa memoria y la memoria es un campo de disputa porque cuando hablamos de memoria también estamos hablando del olvido, ¿no? Estamos hablando también de la proyección de nuestro sueño, de nuestra imaginación, de cómo nosotros nos construimos a partir de esta potencia de vida, ¿no? Que nos lleva inclusive a otros campos de existencia, a más allá de lo material y de lo que podemos llamar de espiritual o no, ¿no? Pero todo eso es memoria también. Vou passar para o português, porque aí eu já estou lembrando da Naine, que é brasileira, né? E a Naine, ela, em vez de usar essa expressão, né, de arte indígena contemporânea, que foi uma provocação muito pontual, né? Que aqui, por exemplo, o Jaider Isbel se apropriou dessa expressão para desafiar, para lançar um desafio para o mercado da arte, no caso, o tal mercado da arte contemporânea, né? Meio que para colocar essa pauta em evidência, né, que é a pauta dos povos indígenas, mas ao mesmo tempo a Naine Terena, ela coloca essa expressão, fala expressões culturais dos povos indígenas, né, em vez de artes indígenas, de expressões culturais, até para procurar se esquivar dessas níveis de categorização de arte ou do artesanato, né? Aquilo que é arte, aquilo que é artesanato, aquilo que é o saber, o pensamento, né? Que vocês estavam falando ali mais cedo, né? Que o nosso grande desafio diante dessas instituições. A gente teve aqui, acho que deve ter online essa conversa no site, no YouTube do Museu da Língua Portuguesa. Eles fizeram uma mesa sobre museus, né? Aí tava eu e tava, como é que chamam? Tem um professor lá da UFPA, esqueci o nome dele agora. A gente tava falando assim, olha, o museu parece aquele armário velho, né? Um armário velho, cheio de coisa velha. O museu, ele foi criado pelo processo colonial, né? Nos colocaram na prateleira, estamos lá quietinho, empoeirado, ficar, né? Mas assim, o que a gente pode fazer com esse armário é começar a balançar, 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 até que o armário vai cair no chão e aí ele vai poder virar uma canoa, né? Mas antes ele virar uma canoa, né? O armário cai no chão, ele começa a afundar, né? E aí a gente vai ter que se organizar para remar, né? Para estar nesse armário de uma maneira diferente, no sentido de que nós estamos juntos, né? E começar a remar juntos, porque antes do museu ser um armário, a gente tem que entender que o museu é um espaço de memória, assim como a academia, como a universidade também é, né? Que é o lugar onde nós cultivamos,
né, a memória. E nessa prática do cultivo, né, tem aqueles, não sei, quem cozinha o feijão sabe como é que é separar o feijão, né, vai separando as sementinhas, aquilo, né, aquilo que você quer realmente plantar. Nessa brincadeira se instalou o agronegócio dominando o mundo, né, vão se perdendo todas as sementes, né, mas a gente tem que ter essa arte, né, de saber, manter essas culturas, essa diversidade cultural, né, porque afinal de contas o que nós cultivamos é aquilo que nos alimenta, né, nós estamos exercendo na prática da manutenção dessas memórias aquilo que nos mantém em pé, aquilo que nos define, né, então um povo que acaba se alimentando de uma memória do esquecimento, né, de uma cultura do esquecimento, de uma cultura do silenciamento, do apagamento, lamentavelmente acaba desnutrido também, né, e acaba se direcionando, né, por essa desnutrição a seu inevitável fim, enquanto que aqueles que, insistem, né, em cultivar a diversidade, né, com todos os seus nutrientes, seus sabores, seus perfumes, né, suas temperaturas, suas texturas, né, com todo o fazer do preparar de cada alimento, né, tem a oportunidade de, se nutrir de uma saúde, né, que vai preparar esse corpo coletivo a enfrentar qualquer intempérie, né. Então antes de arte, antes de cultura, eu acho que tem essa questão da memória, e dentro dessa memória como nós construímos nossas identidades, e ali que fica o pulo do gato, né, ali que fica a virada da canoa mesmo, quando nós nos referimos a como, se desmontam essas paredes invisíveis, essas fronteiras, ilusórias que desenham o nosso mapamundi, né, que colocam os limites de nossas identidades, desde as nacionais, as raciais, as continentais, etcétera, né, etcétera, muitas etcéteras, porque uma vez que elas caem, compreendemos que nossos corpos são muito mais extensos, né, quando eles se conectam aos rios, quando eles se conectam aos ventos, quando eles se conectam inclusive às extensões de terra, né, de terra viva e não de terra como um território demarcado por uma bandeira, né, ganha uma potência muito mais ampla, até no sentido de conectar as suas sinapses com as memórias dessas outras florestas, desses outros rios, dessas outras árvores e desses outros ventos, né, que é a potência deste mundo mesmo. Eu tenho pensado muito sobre essas palavras, né, o Nego Bispo, ele traz essa coisa da confluência, né, e eu me considero muito a sua admiradora, sua aluna, porque eu aprendi a ser do contra, né, da contracolonialidade, né, para mim não existe, assim, uma uma alternativa real na insistência de um pensamento decolonial liderado por pessoas brancas e oriundas dessas escolas de pensamento europeu. E ao mesmo tempo, não vejo a decolonialidade apenas como uma crítica superficial ou um apontamento de dedo na cara das violências cometidas no passado, né. Em vez disso, a contracolonialidade, ela é simplesmente a prática da existência, da resistência de um pensamento, de uma cultura viva em movimento, né, e que continua viva graças à confluência, né, das forças desses diversos povos, desses diversos pensadores. Assim, da mesma forma, existe essa ideia da cosmovisão de frente com a tal da epistemologia, né, onde a epistemologia é a força do pensamento europeu, né, onde a gente vai cientificando, sei lá qual que palavra que usa para isso, né, procurando colocar ali alguma dimensão lógica, né, eh, a essa episteme ou essa ontologia, essa relação de mundo, e a cosmologia, né, que é ali outorgada aos povos indígenas, às culturas não ocidentais, né, fica um pouco às vezes no campo do mitológico imaginário, eh exótico, né, numa coisa assim, que também, sei lá, acho que acaba sendo vulgarizada de alguma forma, sabe. Mas eu gosto muito da palavra cosmovisão, assim,
Eu não sei bem, não decorei bem exatamente qual que foi a primeira pessoa que fez esse enunciado da cosmovisão, mas eu gosto dessa palavra no sentido de que fala de uma visão em direção ao cosmos, né? Uma visão em direção ao universo, né? Mas também acho que não para por aí, né? Não para apenas no gesto de se olhar o universo. O que eu aprendi, ao que me levou a essa reflexão sobre a cosmovisão, é que o universo é uma força em constante transformação. Então, para além de nós termos povos que têm cosmovisões, nós somos a expressão da cosmopotência de um universo vivo, né? E esse universo é potente enquanto nós estamos vivos, agindo e expressando essa razão, né, de existência, né, de uma cultura, de um mundo vivo em transformação, e isso é cultura, isso é identidade, essa é a expressão do próprio universo, né, pungente, né? Estou falando de um movimento muito maior, né? Então, se nós temos esses multiversos, né? Esses universos que existem, que são igualmente antigos, igualmente constantes, igualmente permanentes, igualmente infinitos, né? Mas eles pulsam, né? Quando nós pulsamos com eles, e se nós pulsamos é porque nós somos a expressão desses universos vivos também, né? Então, são 15h29, eu vou precisar deixar vocês ir no banheiro fazer um xixizinho, tomar uma água, entrar na outra reunião. Mas eu agradeço demais por esse encontro super breve. Espero que essas provocações possam entreter vocês aí mais um pouco, né? Que possam trazer mais reflexões, e estou aqui do meu ladinho também me esforçando para em breve a gente poder compartilhar mais dessas reflexões, né? Então, estou fazendo esse podcast ali sobre arte indígena, pensamento indígena, acho que até o fim do ano já vai estar online, e também desse exercício das aulas que eu estou dando aqui, a gente também pretende lançar ali, talvez mais do que um livro, né? Porque é um exercício muito cansativo, né, que passa desde a desconstrução pontinho a pontinho, né, de todas essas narrativas, assim, da historiografia da arte, mas também da prática, né, de como que a gente tem feito movimentos que são revolucionários, no sentido de trazer outros vetores, né, de relações de mundo mesmo. Tá bom? Vou ter que sair correndo, gente. Muito Desculpa. obrigada, Dayara. Muito obrigada. Gracias, Muito, Muito Dayara. obrigada. muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu. Muita saúde Hasta para la continuar. próxima. Chao, Me Dayara. conta Até a depois. próxima. Conversa Sim. aí, me conta depois. Um abraço. Até Chao, que mais. estés bien. Tchau. Muchas gracias, Dayara. Muitas graças. Ai, Gente do céu, arte. desculpem, mas eu não dou conta. É muita coisa. Não tem palavras que deem conta. Eu tento, mas eu fiquei meio assim. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Perdão. Pero Iliana entende, né? Iliana entende bem Compreendo. português. Não se preocupem. Por mim, não Gente do céu, é muita coisa. E colocou uma frase que fala, não dá para resumir assim, entendeu? Mas que eu não dou conta. É muita o coisa. pensamento dela é muito rápido. Muito... Nossa, é maravilhoso, né? Marta, peço um segundo para sair, eu volto. Eu preciso sair Sim, para eu fechar vou, a porta. assim, eu vou Um desligar, minutinho. gente, a gravação agora, tudo bem? Senão fica muito pesado pro. Iliana, eu me despido agora. Perdóname, Iliana, eu também tenho que ir a uma película, Marta. Que Sim, sim, sim.